Boa noite, amados irmãos. Como é bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, podemos desfrutar da comunhão, desfrutar também de um momento em que a igreja cumpre aquilo que o Senhor nos manda através do evangelismo. Foi prazeroso demais, embora rápido. Foi muito prazeroso e nós estaremos fazendo mais vezes. É um exercício. Estava falando com os irmãos aqui, o exercício de começar essa obra de evangelismo. E é bom sentir o nosso coração aquecido, queimar por isso. Eu estava falando com o Simara enquanto íamos mais à frente para visitarmos algumas casas, entregarmos o convite. Qual foi a última vez que nós nos vimos fazendo isso, como igreja, nessa ação de evangelismo? E é um chamado urgente para a igreja, onde nós temos o objetivo de convencer até mesmo crentes a voltarem a ir à igreja. Depois da pandemia, a igreja vai ter que evangelizar crente para convencê-los novamente a voltarem na igreja. Muitos estão confortáveis no seu sofá, assistindo a pregação que bem entende, na hora que entende, de acordo com o que eles querem ouvir. E até mesmo muitos estão ouvindo coisas boas, mas não querem mais o exercício da comunhão, o que é uma grande falha, o que é muito danoso para a vida cristã. Então, nós iremos estar ativos no que diz respeito à evangelização. Esse bairro é nosso. Nós precisamos entender isso. Esse bairro é nosso. Desde o sindicato, ali tem até umas casas de gente rica ali, bonita, né? Antes do sindicato. É nosso também. É nosso. Dali, acabou o asfalto, para frente é nosso. E nós vamos evangelizar. Evangelizar, começar... já sei até o nome das ruas aqui: Livro, Estudante, Professor, em frente ao sindicato, né? Rua da Prosperidade, é a rua ali antes daquele salão que tem ali. Então, nossa igreja está se inteirando geograficamente e irá se esparramar através da ação de Deus no evangelismo. Amém, irmãos? Amém. Que nós estejamos prontos a isso, né? Começa ali e vai até a entrada do Palmital. Nós somos nas duas últimas casas depois da pontezinha, na entrada antes do Palmital hoje, entregar panfletozinho. Então nós vamos estar expandindo a nossa geografia. Engraçado é que quando Deus começa a evangelizar, eu vou falar sobre o grande evangelista, Deus, hoje. Quando ele começa a evangelizar, ele diz, ele demarca a geografia, né? Primeiro Judeia, Samaria, confins da terra. E assim nós vamos fazer, né? Estamos aqui, colocamos nossos pés aqui, vamos começar evangelizando aqui a nossa área geográfica próxima. Começar todas as casas aqui vão receber um convite em algum momento, vão estar sendo desafiados, confrontados a vir na igreja. Então, eu peço para você que esteja em oração, que seja participativo, que esteja junto e que nós possamos fazer esse movimento. O evangelismo é a igreja em movimento. Então, que nós possamos ter foco em oração com relação a isso. Outra coisa que eu queria falar antes de começar a pregar é a respeito do nosso cronograma de mensagens ou estudos aqui na congregação. O Jonathan está preparando estudos nos 5 solas. Ele estará trazendo 5 sermões nos 5 solas, e eu estou preparando estudos com base nos 5 pontos da doutrina da graça, né? 5 pontos da doutrina da graça. Então nós teremos aí uma série de 10 mensagens baseado nesses princípios da fé reformada, e também depois entraremos na confissão de fé em estudo também. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tão logo começar a nossa escola bíblica aqui aos domingos de manhã. Aos domingos de manhã, escola bíblica aqui. Às quartas-feiras à noite, escola bíblica na igreja. E o domingo é o dia do culto coletivo, culto de todos nós lá na Água Fria. Então, que nós estejamos orando por isso. Nós temos trabalhado para ter
material, para ter um cronograma, para ter conteúdo, para que possamos então começar esse trabalho. Será muito produtivo, eu acredito, e entendo também que é parte da igreja. Isso, o estudo bíblico indutivo, onde as pessoas participam, as pessoas perguntam, as pessoas dão o seu ponto de vista, dão a oportunidade ao pastor de tirar as suas dúvidas, tem a oportunidade de perguntar sobre aquilo que pensam dentro do contexto em que estaremos estudando. Então, será um momento de comunhão, porque isso faz com que nós nos entrelacemos mais, pastor, igreja, irmãos, uns com os outros, e aqueles que estão chegando, conhecer para onde a gente está indo, o que a gente pensa a respeito da fé, qual é a nossa prática de fé e qual é a nossa confissão de fé. E aí nós vamos criando corpo no trabalho que nós temos aqui plantado. Amém? Nós vamos orar, antes mesmo de ler as Escrituras, orar por esses dois propósitos, o evangelismo e a escola bíblica, e também vamos aproveitar para colocar os nossos irmãos enfermos nas mãos do nosso Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, ó Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa tarde, obrigado porque podemos dar, ó Deus, a nossa vida para estar queimando em prol do Seu reino. Isso é prazeroso, Deus. Isso revigora a nossa alma, isso faz nosso coração se encher de regozijo, Deus. Obrigado pela oportunidade de poder Te servir, que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus e a Sua obra em nossas vidas, ó Deus. Nós somos inúteis, miseráveis, pecadores, e o Senhor, com Cristo Jesus, nos dá esse privilégio, por causa da Sua vida e obra, de poder servir ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos colocar os nossos estudos bíblicos que iremos começar nas Suas mãos, que o Senhor já trabalhe em nós, que seja intrínseco na vida do Jonathan, na minha vida, e que seja algo muito vivo para a Sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejam só palavras jogadas ao ar, ou simplesmente demonstração de sabedoria humana, mas que seja poder do Senhor revelado ao Seu povo, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos também pelos nossos enfermos. Misericórdia, Deus, clamamos ao Senhor. Visite o seu Beto, Senhor. Esteja tocando, Senhor, fortalecendo, revigorando, Deus, a sua saúde, Deus, em nome de Jesus. Visite, Senhor, o Edésio, Senhor. Tenha misericórdia, Pai amado. Ó Deus, traga alegria e que o Senhor venha oportunar através dessa situação que ele está passando, que ele possa voltar para casa, para o aprisco do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos pelo seu Joel, venha continuar fortalecendo o servo do Senhor na sua recuperação, Deus. Como foi bom estar com o seu Joel e desfrutar de um momento de comunhão com ele, conversando, um testemunho e ver a boa mão do Senhor, a sua ação na vida do seu Joel. Deus, em nome de Jesus, entregamos nas suas mãos, porque o Senhor é um Deus que pode curar, é um Deus que opera maravilhas e sinais para a glória do Senhor e para o bem do seu povo. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, mas nós não ordenamos, nós nos sujeitamos ao Senhor e dizemos que cremos no que o Senhor pode fazer, ó Deus. Pai amado, agora aproprie-se inteiramente de mim, Deus. Me domine com a sua palavra e que ela venha atingir os corações dos meus irmãos pela ação do teu Espírito. Eu creio e estou dominado pela convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. E quero, Deus, pedir ao Senhor que possa falar aos corações. Em nome de Jesus. Assim oro, Pai. Amém e amém. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Deus, o maior evangelista e plantador de igrejas, deseja usar os seus servos para que a sua obra seja efetuada. Deus, o maior evangelista e plantador de igrejas, deseja usar os seus servos para que a sua obra seja realizada. Diz assim a palavra de Deus:
Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Deus, o maior evangelista e plantador de igrejas, vai fazer a primeira ação evangelística lá no Calvário, quando Ele entrega o seu Filho para morrer pelos pecados dos seus eleitos. Muitos viram o sacrifício. Muitos ouviram falar. E então, nessa festa da Páscoa, Deus evangeliza o mundo, dizendo: eis o meu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Passado algum tempo, completando o 50º dia após a Páscoa, acontecia outra festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes, que junto com a Páscoa e a festa dos tabernáculos formam as 3 festas mais importantes para os judeus. E nessa festa, a festa de Pentecostes, Deus, então, vai mais uma vez fazer uma ação evangelística. E depois dessa ação evangelística, plantar a primeira igreja no mundo. E nós vamos olhar para essa festa de Pentecostes e ver Deus evangelizando o mundo através do cumprimento da sua promessa. E o evangelismo hoje ainda é isso. É nós cumprirmos a promessa de Deus, que Ele nos faz e faz ao mundo, que toda a palavra seria pregada, anunciada, antes que Cristo voltasse. E quando Deus, ali em Pentecostes, vai realizar, no primeiro dia da semana, no domingo, essa ação missionária, através da manifestação do Espírito Santo, Deus então vai, diante dessa oportunidade,
evangelizar mais uma vez o mundo. E se na cruz do Calvário, Deus evangelizou cumprindo a promessa do Filho, em Pentecoste Deus evangeliza cumprindo a promessa do Espírito Santo. E hoje Deus evangeliza cumprindo a promessa da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero chegar no texto, mas antes eu traço esse pano de fundo para que você entenda que evangelismo e plantação de igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não está sobre nossos ombros. Não é obra minha, obra do pastor, não é obra do Jonathan, não é obra nossa, é obra de Deus. Antes de entrar no organismo, antes de entrar na funcionalidade, antes de entrar na ação que Deus efetua através de nós, nós precisamos ter isso firmado em nossos corações, porque senão nós nos frustramos. Nós planejamos 3 anos aquilo que Deus em um culto faz. Por quê? Evangelismo e plantação de igreja é obra de Deus. Se no Calvário Deus decretou com o está consumado a autoridade da evangelização e da igreja, em Pentecoste Deus credenciou os discípulos e a igreja com a capacitação do Espírito para a evangelização. E o que nós temos aqui, no contexto imediato do texto? O derramamento do Espírito Santo, a capacitação e a credencial dos apóstolos para que começassem a evangelização. Começa em Deus, porque é Deus que derrama o Espírito Santo. Começa em Deus, porque é Deus que envia o seu Filho. A obra de evangelização nunca começa com o homem, senão nós estaríamos dando mérito à conversão a homens. Começa em Deus. E depois nós vamos então observar que Deus estrutura essa obra através de nós, através de pessoas, através de homens. Porque a igreja são vidas reunidas em volta de Cristo, para a glória de Deus e para propagar Cristo. Nós vamos ver que quando Deus derrama o Espírito Santo, há um falar de línguas e não é uma confusão. Nós precisamos aqui classificar isso não como uma confusão. A confusão aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo tentou construir uma torre chamada Babel para chegar até Deus, e Deus confunde com a língua que eles falam. Cada um fala a língua e o outro não entende. Ali é uma confusão. Em Pentecostes não, todo mundo fala uma língua diferente e todos entendem na sua língua original. Aqui em Pentecoste, a manifestação do Espírito Santo, a capacitação e o anúncio de Pedro após isso. O que estava acontecendo? Aquela dúvida, aqueles que estavam duvidosos em volta, aqueles que estavam blasfemando em volta, então começam aquele burburinho, o que está acontecendo? E Pedro, ele se levanta e prega um sermão anunciando Cristo. Ao começar, no Antigo Testamento, nos profetas, ele cita aquilo que está se cumprindo e termina mostrando que só Cristo pode salvar. E quando ele termina de pregar, a multidão imediatamente, nós estamos aqui no versículo 37, a multidão pergunta:
então o que eles fariam? O que faremos? O que faremos, irmãos? E é um convite ao arrependimento. E aí que nós vamos observar, irmãos, exatamente como que Deus estrutura isso aqui que nós estamos vivendo, igreja. Como que Deus organiza. E a organização de Deus, eu quero olhar para o texto com os irmãos, é a seguinte: pessoas, pregação, arrependimento, batismo e convívio. Pessoas, pregação, arrependimento, batismo e convívio. Aqui está a dinâmica da evangelização e da plantação de igrejas. Aqui está a dinâmica do crescimento de igreja. Aqui está como que Deus organiza e como nós devemos seguir para que nós tenhamos uma obra concisa, uma obra firmada, um trabalho efetivo de evangelização e plantação de igreja aqui nesse bairro. Vamos começar com pessoas. O que acontece quando Deus derrama do Espírito Santo? A Bíblia vai nos mostrar, no capítulo 2, versículo 10 e 11, que tinha ali versículo 9, 10 e 11. Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Aqui nós vemos multidão de pessoas diferentes. Evangelizar é alcançar pessoas diferentes, com criação diferente, dentro de uma cultura familiar, um convívio familiar diferente, pensamentos diferentes, vontades diferentes, com vários pressupostos sobre quem é Deus, com interpretações bíblicas diferentes, pessoas de todos os tipos. E a obra de evangelização começa com pessoas. Se não tivesse ninguém morando nesse bairro aqui, fosse um bairro deserto, só mato e criação de boi, qual o sentido de plantar uma igreja e de começar uma obra aqui? A evangelização envolve pessoas. O cristianismo, ele tem essa ambição de evangelizar, e para isso ele olha para pessoas. Não é aleatório, não é abrir um lugar e eu vim aqui botar um microfone sem ninguém aqui na minha frente e começar pregando. Vai passar gente ali e falar assim: é doido. E aí, aqueles que ouviram, as pessoas, Deus começa o trabalho com pessoas, os apóstolos. Eles que vão explicar o que está acontecendo. Deus está falando através do apóstolo Pedro com pessoas que estão ouvindo, e essas pessoas reagem à pregação. E como elas reagem? O que faremos? Então, o primeiro ponto: evangelização e plantação de igreja tem na sua estrutura a necessidade de pessoas. E o objetivo central da evangelização e da plantação de igreja é a glória de Deus. O primeiro objetivo e central. E o segundo objetivo qual é, irmãos? Pessoas, vidas. Que nós vamos orar por elas, nós vamos
estudar a Bíblia com elas, nós vamos amar, nós vamos cuidar, discipular pessoas. E quando Deus junta pessoas, Ele usa uma ferramenta, a qual o apóstolo Paulo chama de loucura para os que não creem. Aqueles que não creem, loucura. Ele usa a pregação. E é o segundo ponto da estrutura. Deus está na ação evangelística em Pentecoste. O povo fica espantado com o que está acontecendo. Pessoas estão agora se debruçando para então ter uma explicação sobre aquilo ali. E o que Deus faz? Deus levanta um pregador. Deus levanta uma pregação. A pregação nunca sofreu tanto na era cristã como tem sofrido hoje. A pregação desconecta da Bíblia, a pregação que esconde Cristo, a pregação que fala dos homens para os homens e que resultam em carnalidade. A pregação que não tem mais nenhum conteúdo e nenhum compromisso com o Evangelho. A pregação que está morta. Em muitas igrejas não tem mais púlpito. É antiquado ter púlpito. Muitos pastores não usam mais a Bíblia. É melhor usar um assunto da atualidade para começar a falar e produzir no público uma admiração sobre o domínio daquele assunto. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que quando estive entre vocês, no capítulo 2, nada quis saber, nada tomei parte, a não ser Cristo Jesus. E não ensinei com palavras de sabedoria humana, com persuasão humana, mas segundo o poder de Deus. A pregação é a ferramenta de Deus para alcançar pessoas. Deus não usa nenhuma outra ferramenta quando Ele vai evangelizar aqueles que estavam diante de Pentecostes. Ele levanta um pregador, ele coloca na boca daquele pregador uma pregação, e o conteúdo dessa pregação é Cristo. E da onde o pregador tem base para falar sobre Cristo? Das Escrituras. Segundo ponto é a pregação. Na evangelização, irmãos, nada é mais importante do que a pregação. Projetos sociais, ação social, nada disso. Cantor famoso, pregador famoso, não, a pregação cristocêntrica é a ferramenta de Deus para a evangelização e para alcançar pessoas. Nós aqui, irmãos, reunidos, pessoas diferentes, quando nós nos ajuntamos aqui, nós temos um objetivo. Certamente você saiu de casa hoje e você tinha algumas certezas do que ia acontecer no culto, e a principal dela, você tinha certeza, vai ter uma pregação. Quantos crentes saem de suas casas e não têm mais expectativa de ouvir uma pregação, não faz parte mais do ajuntamento solene onde eles se reúnem a
pregação. Agora, essa pregação, ela não produz um resultado qualquer. Essa pregação, ela produz um resultado. E qual é o resultado? O arrependimento. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a pregação cristocêntrica, com a pregação bíblica, que somos confrontados através das Escrituras, nós não temos outra escolha a não ser nos arrepender e clamar: Deus, o que faremos? Se você escuta uma pregação que ensina sobre Cristo, sua vida e obra, e no final dela o seu coração não sente nada, eu quero te dizer, você está morto. Você está morto. Você ainda não se converteu. Quando Deus usa uma pessoa, um homem, Pedro, para pregar, ele agiu com o seu Espírito Santo, que era a credencial dos apóstolos e a capacitação da igreja para a obra de evangelização, para tocar nos corações através da palavra pregada. E quando eles ouvem a palavra, eles reagem: arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, versículo 38, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O dom do Espírito é a salvação, a vida eterna. Hoje, as pessoas não têm vivido essa experiência de arrependimento. Elas têm vivido até um sentimento de culpa diante das pregações moralistas. De repente, as pessoas reagem dando alguns passos para se tornarem melhores pessoas, para conquistar os seus sonhos. Mas esse sentimento puro, santo, que o Espírito Santo gera no coração, chamado arrependimento, não tem sido evidenciado através da transformação e da mudança que as pessoas têm diante da palavra de Deus. Arrependimento é um objetivo central na evangelização. Por que você está evangelizando? Porque você quer números na igreja? Porque você quer preencher todos os bancos da igreja e ficar bonito para tirar uma foto? Não, eu estou evangelizando. Deus evangeliza para produzir arrependimento nos corações, para salvar as pessoas. Agora nós vamos ver a quarta marca dessa estrutura que Deus organiza no evangelismo e na plantação de igreja, chamada batismo. O que é o batismo? Para que me batizar? Por que eu tenho que me batizar? Não é só para ter um momento de celebração, um momento que a família vem, entrega um certificado. Não, o batismo é uma ordenança que o Senhor Jesus, Ele mesmo se coloca a ser batizado para deixar como exemplo, institui para a igreja esse sacramento do batismo. E o batismo, ele é o homem velho no pecado, morrendo com Cristo nas águas e ressuscitando, nova criatura. E agora, aqui está a inauguração da sua vida cristã diante do mundo, da igreja, de Deus e do inferno. Quando uma pessoa se batiza, ela está assumindo um compromisso de fé,
O batismo, ele não é só um momento e não é só a simbologia. Quando uma pessoa se batiza, ela está ali também entrando ou assumindo um compromisso com a igreja. Um compromisso de confissão de fé, de declaração doutrinária e de prática cristã. Afinal de contas, depois que uma pessoa se batiza, ela é considerada fulana de tal, membro da igreja tal. Ah, você conhece a Clarinha? Conheço sim. Clarinha, filha de Saulinho e de Andréia, lá da Igreja Batista de Água Fria. Ah, sei quem. Você conhece o Márcio? Ah, conheço sim o Márcio. Márcio, lá da Igreja Batista de Água Fria, né? Sim, esse aí. O batismo é uma evidência de submissão a Cristo e de submissão à Igreja de Cristo. Você está se enquadrando. Nas Escrituras, através do conjunto doutrinário de uma igreja. Você agora está assumindo essa responsabilidade. Você crê em algo e agora você testifica de algo com o seu viver. Aqueles que se arrependeram, ele está convocando, seja batizado em nome de Jesus. É aqui que você, na conversão, você recebe a adoção pela parte de Deus. E no batismo, você recebe a adoção pela parte da igreja. Porque quem é adotado recebe um pai, mas também recebe irmãos. O batismo nos mostra uma pessoa que foi transformada por Deus e agora está dizendo: eu sou nova criatura. A pregação produz arrependimento. Diante do arrependimento, a necessidade de batismo. O batismo, ele não confere graça, não é o batismo que salva, mas o batismo é uma demonstração do salvo no seu arrependimento, deixando o mundo e agora vivendo para Deus. Batismo. Mas a quinta marca dessa estrutura é o principal na vida da igreja. Porque tem igrejas, irmãos, e infelizmente a fé reformada muitas vezes peca nisso. Tem um púlpito firme, saudável, palavra. Mas acaba o culto e cada um vai para dentro do seu lar e acabou. A palavra fica no culto. Pecamos nisso. As pessoas vão à igreja, elas estão quebrantadas no culto, elas recebem uma palavra, o pregador é comprometido numa pregação cristocêntrica, e quando as pessoas saem dali, cada um entra no seu carro, fecha o vidro do carro, liga o ar-condicionado, vai para sua casa, pede um lanche de casa, porque se ele for para uma lanchonete, ele corre o risco de encontrar com alguém e ter que fazer sala. Os salvos, eles convivem. A pregação, ela manifesta a palavra de Deus, que é a instrução para os salvos. O arrependimento mostra os salvos se manifestando. O batismo é a recepção dos salvos. E o convívio é o relacionamento dos salvos. Afinal de contas, você não é chamado só para se relacionar com Deus. O arrependimento que produz o Espírito Santo no seu coração mediante a palavra te chama para que você agora tenha um arrependimento, uma transformação de vida, uma cosmovisão para conviver com os outros. Você é restaurado na sua vida com Deus e você agora tem acesso a Deus e também os relacionamentos são restaurados.
Antes, aquele que vivia para falar mal do irmão, para competir. Infelizmente tem igrejas que ainda é assim, aquela competição, quem se veste mais, quem tem a sandália mais cara, quem é o mais bonito, quem tem um blazer mais legal, quem usa o perfume mais caro, quem compra o carro mais caro, quem viaja para um lugar mais maneiro. Mas no convívio da igreja, esses relacionamentos são restaurados. O relacionamento com Deus em primeiro lugar, porque nós estávamos separados de Deus, Romanos 3:23. Mas também nós tínhamos inimizade uns com os outros. Ao que o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, diz: do judeu e do grego fez um só povo. Do pobre e do rico, conforme Tiago escreve, uma só igreja. Isso é lindo, irmãos. Só a igreja tem essa capacidade de fazer com que o pobre e o rico se sentem na cadeira de igual forma e eles vivam em comunhão entre as suas diferenças sociais, econômicas. Política não vai fazer isso. A cultura política, desde a Revolução Francesa, desde quando a colonização da América, é assim. Ou é para um lado, ou é para o outro. O sistema religioso da Igreja Católica Apostólica Romana também falhou. Terrivelmente. Quando colocava o clero em um patamar e os camponeses, homens simples, que não tinham direito nem a participar de algumas de suas reuniões e nem de entender o que era pregado. Era pregado em latim e o povo sabia alemão. Eles eram números. A igreja de Cristo, ela é composta de pessoas. E aí como que essas pessoas vivem, irmãos? Vamos ver o que o texto está nos dizendo. Como que essas pessoas vivem? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu irmão, não dá para tirar um e focar no outro. O convívio, ele tem que ter simultaneamente os três, e principalmente o primeiro. Sã doutrina. A perseverança na sã doutrina. Muitas igrejas têm partir do pão. Muitas igrejas têm oração, mas não tem sã doutrina. Aqui, o que um versículo nos ensina, versículo de número 42, é que tem que ter uma harmonia, onde comunhão, doutrina e oração andam de mãos dadas. Ah, pastor, eu gosto de estudar a Bíblia. Gosto, eu leio, eu me dedico, mas eu não sou muito de conviver com as pessoas, não tenho minhas diferenças. Pastor, eu sou um homem de oração, mas não consigo ler a Bíblia. Não. Os salvos reunidos, eles convivem bem, porque são convertidos, se arrependeram dos seus pecados e foram restaurados nos seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Eles se dedicam na perseverança da doutrina. Eles não estão desconectos, eles estão ali ao acaso. E alguém já disse, crente, quando se reúne para comer, ele não se reúne para comer. Ele se reúne, a comida é só um pretexto para conversar, para o diálogo, para a comunhão, para falar das Escrituras.
no convívio dos irmãos, a sã doutrina, a perseverança na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Agora, versículo 43, em cada alma havia temor. Eles não se reuniam e cada um fazia o que queria. Cada um acreditava no que queria. E Deus era tão zeloso com o temor na vida da igreja, que quando alguém perde o temor e decide fazer conforme o que ele quer, Deus mata os dois, Ananias e Safira. Deus é tão zeloso com o temor na vida da igreja, que Ele exige de nós, sobre pena de morte espiritual. Pode ver uma pessoa que é negligente com a palavra de Deus, ela escuta a palavra de Deus, mas ela faz completamente o contrário. Ela vem, o pastor prega, ela dá de ombro. Ela vem e escuta sobre como devem conviver os crentes, e ela sai do culto e fala assim: ah, vai para lá, não estou nem aí. Isso é falta de temor, irmãos. Isso é falta de temor. A falta de temor exclui da vida da igreja as maravilhas e sinais que Deus deseja operar. A principal delas, salvação. Se o mundo olha para a igreja e vê uma igreja displicente, que vive de qualquer forma, que imita o mundo, que não tem um mínimo de temor a Deus, pessoas que escutam o pastor pregar sobre o adultério e as duras consequências do adultério e saem dali e vão adulterar. Pessoas que escutam o pastor combater com as escrituras uma vida de pecado, uma vida escura, e saem dali e vão para o seu mundo cometer os mesmos tipos de pecados sem reagir àquela palavra. Falta de temor, que faz a igreja cair em descrédito, é a falta de temor. É o mundo olhar para a igreja e ver pessoas cometendo pecados e não querendo ser disciplinadas. Quando nós, irmãos, olhamos para as Escrituras e somos confrontados com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, Deus, Ele age com o seu Espírito Santo em nossos corações, para que através da palavra que entra pelos nossos ouvidos, penetre na nossa alma e nos arranque da nossa vida pecaminosa e nos coloque diante dEle, para que nós venhamos viver em temor. Agora, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui não é comunismo não, tá, irmãos? E nem socialismo. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui não é usufruir da propriedade alheia. Isso aqui é dar de bom grado. Isso aqui é aquele que tem e vê a necessidade, ele prontamente, espontaneamente, está aqui. A filosofia do ladrão é: o que é seu é meu. A filosofia do egoísta é: o que é meu é só meu. A filosofia do cristianismo é: o que é meu é seu. É nosso. Ela está clara na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, pão nosso de cada dia, perdoe os nossos pecados. Isso é ter tudo em comum. É compartilhar as lutas? Sim. É compartilhar o câncer? Sim. É compartilhar a aprovação? Sim. A ideia que temos aqui, não, vamos compartilhar o pão, né? Fazer um café da tarde, chamar os amigos e tal. Mas e quando os irmãos são provados? Quem compartilha da provação dos irmãos? Senão aqueles que estão do seu lado congregando. Tinham
tudo em comum. Isso é comunidade, isso é convívio. E nós só podemos saber da necessidade do nosso próximo quando ele convive com a gente, irmãos. Porque tem crente que quer que Deus, através da igreja, o ajude nas suas necessidades. Mas ele se isola no seu mundinho. Ele não convive. Ele não interage. Ele luta contra o pecado sozinho. Ele tem a necessidade sozinho. Por isso que, primeiro, você deve estar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo de número 46, perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O povo crente gosta de comer. Quantas vezes o texto fala disso? Partindo pão, comendo, dividindo o que tem para comer. Até hoje assim. Eu fui com o Miguel lá na Bucana, quando nós chegamos lá, a garrafa de café já foi pronta. Eu subi para emendar a água, já vi um pé de frutapão, opa, achei comida. Meti um canivete no frutapão, rastei, cortei, acendi o fogão de lenha, joguei um frutapão em cima do fogão de lenha, comia conversando, comia frutapão, tomando café, conversando. Pode observar, crente vai na casa um do outro para conversar sobre luta e provação. O que ele vai chegar lá e vai fazer? O quê? Vai comer. Vai contar, o crente vai na casa um do outro para uma oração na luta contra o pecado. Vai comer. Normal. Faz parte, irmãos. A mesa é sinal da comunhão. A igreja são pessoas que se reúnem para evangelizar outras pessoas e através da pregação Deus conduz pessoas ao arrependimento, essas pessoas são batizadas e agora elas se relacionam, elas convivem, elas andam juntas, elas participam uns da vida dos outros. Agora, não era partindo o pão com tristeza, com alegria, irmãos. Receber na sua casa com alegria. Ih, rapaz, lá vem de novo o Vitão. Puxa vida, tem que preparar alguma coisa para o Vitão comer. Ah, rapaz, Miguel tem que fazer. Miguel 2 garrafas de café, uma para todo mundo e uma só para ele. Não é com lamentação, irmãos, é com alegria. E lá em casa suja tudo, chão, crianças jogam os brinquedos tudo pro alto. Irmão, está fora da visão, irmão. Entendeu o mistério ainda não. Tá batido. Com alegria. Alegria. Irmãos, se conviver com o seu irmão for um fardo, eu preciso te dizer um negócio, você ainda não nasceu de novo. O Hernandes Lopes fala algo muito legal. Quem estava dentro da arca só aguentou a caatinga de titica porque lá fora não tinha como sair. E muitos aplicam essa ideia na vida da igreja. Eu só estou aqui dentro e tolero o meu irmão porque lá fora é o mundo, né? Sabe como é que é? É o mundo do diabo. Irmão, que Deus produza no seu coração a alegria da comunhão. E que o seu objetivo de evangelizar pessoas tenha um foco e uma certeza.
Eu quero que essa pessoa esteja lá na igreja, porque eu quero conviver com ela. Quero participar de sua vida. A alegria de estar juntos. E aí o texto fala também, singeleza, humildade, simplicidade. O Evangelho não é esse show pirotécnico aí não, irmãos. O Evangelho não é essa passarela para desfile de grife não, irmãos. O Evangelho é puro e simples. Humilde, com alegria e singeleza, ser singelo, ser humilde. O Evangelho é um chamado à simplicidade. E nós precisamos entender isso, para que nós venhamos aniquilar em nossa mente qualquer desejo de grandeza, quanto congregação da Igreja Batista em Água Fria aqui na Penha. O Miguel compartilhou comigo algumas imagens da igreja do pastor Rodrigo Mocelin, conhecido. E a igreja do pastor Rodrigo Mocelin é exatamente isso aqui, irmãos. Um pouco mais de estrutura de som, um pouco mais adequada nas iluminações, mas é isso aqui. Sabe por que às vezes nós mensuramos o Evangelho, a doutrina da graça, da pregação expositiva, da fé reformada, nós imaginamos algo bum. Nunca foi e nem nunca vai ser. O mundo olha para nós e espera ver em nós essa alegria. E que motivação você passa para uma pessoa, para ela ir na igreja? Se você convida a pessoa para ir na igreja, mas você fala ou demonstra para ela, puxa vida, caramba, tem que ir no horário de culto. Você fica igual o bonequinho do Dick Vicarista. Não. Que motivação você passa para uma pessoa de ir à igreja, se você vai para a igreja moribundo, triste, zangado porque tem que ir na igreja? Que encorajamento você transmite? O mundo olha para você e você precisa cativar, porque é isso que a igreja vai fazer através dessa atitude, cativar com a sua alegria. Nós somos um povo alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos um povo da alegria. Da verdadeira e inabalável alegria. Qual é a mensagem que passamos para as pessoas? Se nós vivemos em disputas, falta de humildade, um quer ter mais do que o outro, ser mais do que o outro, apresentar-se melhor do que o outro. O mundo vai olhar e vai dizer, isso eu já tenho aqui fora, isso eu já faço lá no meu local de trabalho. Eu já disputo. Mas nós precisamos ser simples, humildes, alegres. Por quê? O versículo 47, então, vem um resultado final, quando isso tudo acontece. Pessoas que se reúnem para pregação do Evangelho, que produz arrependimento, pessoas são batizadas, novas pessoas chegam a convívio. Versículo 47. Eles louvam a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos conviver, vamos nos relacionar, vamos estar indo até as pessoas, buscando participar da vida das pessoas, trazer pessoas aqui não para viver um momento único, chegar, sentar, ouvir uma pregação e ir embora, mas se importar com as suas lutas, compartilhar com ela das necessidades dela e suprir elas, na necessidade que seja física, emocional, espiritual.
O relacionamento cristão produz crescimento na vida da igreja. Porque quando nós nos relacionamos, nós aprendemos, crescemos uns com os outros, nas dificuldades, lutamos contra o pecado juntos, oramos uns pelos outros, compartilhamos as necessidades. E o mundo lá fora não tem isso. O mundo é cada um por si, Deus por ninguém. A igreja não. A igreja é um por todos, o que Cristo fez por nós, e todos, uns pelos outros, para a glória de Deus. Eu espero que a nossa igreja cresça, mas cresça com qualidade. Cresça com pessoas se relacionando, não com números, como se fossem matrículas admitidas numa empresa. Não com crentes como que se fossem fabricados e ficam ali igual um boneco, vai no culto, vai para casa, vai no culto, vai para casa. Por isso que, quando eu conversei com a Andréia e com o Saulinho, falei como que é importante vocês estarem conosco, a Clarinha está ali, porque é muito difícil para o Everton alcançar a faixa etária da Clarinha. Mas através da Clarinha, ela pode convidar as amigas dela para vir à igreja, para participar de um lanche, onde vai ter um estudo bíblico e ali elas vão ser cativadas. Por isso que na igreja tem que ter criança. Porque a criança chega na casa de outra criança e convida para vir na igreja, e a outra criança fica toda animada e quer vir. E fala, vamos quando, mamãe? Por isso que a igreja tem que ter idosos, como o seu Joel, o seu Gideia. Porque outrora esses tinham amigos dos bares e da vida. E agora eles estão em Cristo e através da vida deles, eles podem chamar o pastor e ir na casa visitar um senhor que já está debilitado de saúde. Eu posso levar a palavra, aquela pessoa pode abrir Deus pode abrir o seu coração, a palavra penetrar, ela se converter, e então ser parte da igreja. Por isso que temos que ter jovens. Uma igreja saudável, ela tem todas as faixas etárias. E os jovens, eles devem estar prontos, não só para servir a igreja, mas para olhar para o seu redor, enxergar no seu ciclo de amizade aqueles que precisam do Evangelho, e esses então anunciar o Evangelho a esses jovens, convidar para vir à igreja. E quando esses jovens veem a igreja, eles veem uma igreja que tem todas as faixas etárias, que também está ali de braços abertos para recebê-los. Por isso que a igreja tem que ter servente, engenheiro, funcionário público, estudante, professor, para que a igreja possa se envolver e compartilhar o relacionamento cristão em todas as áreas, a fim de que Cristo venha ser visto através da vida da igreja no meio de um mundo decaído. Que nós venhamos viver isso, irmãos. Viver o evangelismo, sabendo que Deus é o grande, primeiro evangelista e plantador de igreja. O mais interessado nessa obra é Deus. E Ele deseja, através de nós, nos imperativos que o texto nos traz, de conviver, de relacionar, de compartilhar, de estar junto, de perseverar, de participar, que nós possamos viver aquilo que Deus requer de nós como igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado, Deus, por sua obra em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque
nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor nesse processo, ó Deus. E nós podemos ter a total certeza, firme convicção de que o Senhor tem operado. O Senhor tem operado na vida da sua igreja, através do seu povo, para a glória do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, dia após dia com a sua palavra. Produza em nós arrependimento, fé. Produza em nós, ó Deus, com a sua palavra, um desejo de te glorificar através dos nossos relacionamentos, do nosso convívio. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa, Pai amado, produzir em nós relacionamentos estreitados, não superficiais, para que nós possamos, ó Deus, assim, mostrar para o mundo, na prática do amor, a vida do Senhor, ó Deus, no seio da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, amado irmão, querido visitante. Precioso para nós é a sua vida conosco. Muito bom tê-lo aqui. O meu abraço a você, o meu convite estendido para participar conosco das demais ações da igreja, e também na quinta que vem está aqui porque é comemoração do aniversário da nossa igreja. 30 anos da nossa Igreja Batista em Água Fria. Nós vamos começar a nossa comemoração aqui. Pastor Arnaldo Estelé vai estar pregando aqui no dia 28, quinta-feira que vem. O Davi Romão, da PIB de Atafona, vai estar trazendo louvor. Então será, de fato, um momento maravilhoso e você não pode perder. Venha, convide pessoas e vamos glorificar a Cristo, exaltar a Deus através desse culto de celebração, comemoração, aniversário da nossa igreja. Deus abençoe a oração silenciosa. Estamos assim encerrando.